A passagem de hoje é Marcos 5, versículos 21 a 29. Vamos ler juntos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. Vamos compartilhar a palavra sob o título A Mão de Jesus, Nossas Mãos. Além disso, quando vamos ao campo missionário, há muitos momentos em que nos encontramos de perto com os locais, sem distância física. Há momentos em que precisamos segurar as mãos deles, e casos em que as crianças se aproximam e se apoiam em nós. Nesses momentos, naturalmente refletimos sobre nós mesmos. Quando vamos a vilarejos remotos, muitas vezes as pessoas vivem em ambientes onde não conseguem se lavar adequadamente, e seus padrões de higiene podem ser diferentes dos nossos. Mas, se pararmos para pensar, a verdade é que, até algumas décadas atrás, nós também vivíamos em um ambiente completamente diferente do de hoje. Ao nos depararmos com essa diferença, em vez de julgar alguém, primeiro olhamos para nós mesmos diante de Deus. Na minha antiga igreja, eu era responsável pelo departamento de missões. Ouvi um diácono, após retornar de uma missão de curto prazo, relatar que se arrependeu e refletiu muito. Ele contou que durante uma evangelização no vilarejo, uma criança começou a seguir a equipe missionária. E, de fato, ao nos mostrar as fotos, aquela criança estava em todas elas. Estava junto. Como se fosse um membro da equipe, ela os acompanhava e ficava com eles. O diácono disse: Parecia que aquela criança nunca havia tomado banho desde que nasceu. Mas ela continuava seguindo a equipe, puxando conversa e, além de conversar, tentava tocar em algo. Queria apertar as mãos, o que foi um pouco incômodo e até desagradável. Mas, como não podia demonstrar seu desagrado no campo missionário, ele suportou e suportou. E nesse processo, Deus colocou em seu coração o desejo de pregar o evangelho para aquela criança. Então, ele pregou o evangelho para a criança e, surpreendentemente, ela aceitou o evangelho ali mesmo e passou a ter fé. E ao segurar sua mão, orar e abraçá-la, o diácono disse que recebeu uma grande graça. No início, era uma criança desconfortável e irritante, mas quando Deus lhe deu um coração para olhá-la, ela pareceu completamente diferente. E ao vê-la com o coração que Deus lhe deu, ele testemunhou que se arrependeu, pensando: Essa aparência suja era a minha própria aparência. E me lembrei do nosso Senhor que me acolheu e me abraçou. Eu também era assim. Eu também tinha essa aparência. No campo missionário, muitas vezes vamos para dar, mas acabamos recebendo muito em troca. Nós também, às vezes, temos situações em que não queremos ter contato. No entanto, devemos nos lembrar que há muitos casos em que o amor e a vida são transmitidos através desse contato. A passagem de hoje, na verdade, é uma história assim. Eu disse que a história da cura do Geraseno, da passagem anterior, não era simplesmente sobre expulsar demônios, mas uma história em que Jesus transformou o impuro em puro. A história da passagem de hoje é semelhante. A passagem de hoje é a longa história da cura de duas mulheres. Uma é a história da cura da jovem filha de Jairo, o chefe da sinagoga. E a outra
É a história de uma mulher que sofria há anos com um fluxo de sangue. O que conecta essas duas mulheres na história é o número 12. A menina, filha de Jairo, tinha 12 anos de idade, e a mulher que sofria de um fluxo de sangue padecia há 12 anos, conforme registrado na passagem. Portanto, o período é o mesmo. O tempo que a menina viveu e o tempo que a mulher sofreu com o fluxo de sangue são o mesmo período de 12 anos. O que também aparece como um ponto em comum nas duas histórias é o motivo do puro e do impuro. Para a filha de Jairo, o problema do contato com um cadáver, considerado impuro, surge mais tarde. E a doença da mulher com o fluxo de sangue é uma doença que torna a pessoa impura. Como o fluxo de sangue era uma doença que tornava a pessoa impura, em princípio, uma mulher nessas condições não podia ter contato com outras pessoas. Isso porque as pessoas acreditavam que, se uma pessoa pura tocasse uma pessoa ou objeto impuro, ela se tornaria impura. No entanto, na passagem de hoje, uma expressão muito importante que quebra essa tradição aparece em comum em relação às duas mulheres. Primeiro, vamos à passagem relacionada à filha de Jairo. Vamos ler juntos os versículos 22 e 23 da passagem de hoje. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. No Amém. Por favor, guardem esta palavra. E agora, a história da mulher com o fluxo de sangue. Vamos ler juntos os versículos 27 e 28 da passagem de hoje. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém. Vocês encontraram o ponto em comum nas duas passagens que acabamos de ler? O que Jairo está pedindo a Jesus é que ele imponha as mãos sobre sua filha. Imponha as mãos sobre minha filha, ele pede. E a mulher com o fluxo de sangue, indo silenciosamente por trás de Jesus, estende a mão e toca na orla de suas vestes. A mão aparece em comum. A mão de Jesus e a mão de uma mulher estão conectando Jesus e uma mulher. A mão está conectando Jesus e a filha de Jairo, e também Jesus e a mulher com o fluxo de sangue. O pai de uma menina pede que Jesus imponha as mãos sobre sua filha, e a outra mulher, mesmo sabendo que não deveria, estende sua própria mão a Jesus, expressando o desejo de tocar ao menos na orla de suas vestes. Claro, no caso da filha de Jairo, ela ainda não havia morrido, então ainda havia uma certa distância da impureza. No entanto, na parte final desta história, como Jesus ressuscita a filha morta de Jairo, ele a ressuscita tocando-a, segurando sua mão para levantá-la. Mesmo que o caso da filha de Jairo seja assim, o da mulher com o fluxo de sangue tem o potencial de ser um problema muito sério. É por causa da direção da mão. A mulher está estendendo a mão em direção a Jesus. Segundo a lei da época, este era um ato criminoso pelo qual ela poderia ser apedrejada até a morte sem poder dizer uma palavra. Foi um ato de estender a mão para tornar intencionalmente outra pessoa impura. E ainda por cima, como uma mulher fez isso a um homem, se fosse descoberto, ela provavelmente teria sido apedrejada até a morte imediatamente. Mas a conclusão desta história é esta. Vamos ler juntos o versículo 29 da passagem de hoje. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. Dentro da tradição das pessoas daquela época, esta história deveria ter terminado com a mulher que tornou um homem impuro sendo punida severamente. A punição para a mulher que transmitiu impureza a um homem puro, a história deveria ter terminado assim. Provavelmente, nossa história também, se Jesus não estivesse aqui, se Jesus não tivesse vindo a esta terra e não tivesse morrido na cruz, deveria ter terminado como uma história de punição severa, uma história de castigo. Mas esta história não termina de forma sombria.
O que aconteceu quando ela tocou nas vestes de Jesus? A fonte do seu fluxo de sangue secou, a ponto de ela sentir em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Repito, que tipo de mundo era este mundo até então? Era um mundo onde apenas a impureza era transmitida. Um mundo onde a impureza gerava impureza, e essa impureza gerava mais impureza. Um mundo dominado pela impureza. Mas aconteceu o oposto. Aconteceu a transmissão da pureza. Um evento em que a pureza venceu aparece na passagem de hoje. Através deste evento, nós também fomos salvos. Nós também fomos salvos graças a Jesus. A mulher impura se tornou pura através do contato com Jesus. Nosso Senhor Jesus veio a esta terra para este propósito. Para aqueles que perderam a capacidade de se regenerar por causa do pecado e da morte, para aqueles que caíram em um círculo vicioso, onde a impureza e a morte são transmitidas. Nosso Senhor veio por eles, e Ele quebrou todos os elos do círculo vicioso e iniciou um ciclo virtuoso. A era em que a pureza de uma pessoa pura é transmitida, a era em que uma pessoa impura se torna pura, a era que Jesus inaugurou se tornou esta era. Amados irmãos, conectem-se com nosso Senhor Jesus e revistam-se da pureza. Se nossos pensamentos, nossos corações, não estiverem constantemente conectados ao Senhor, o que surgirá continuamente? Um círculo vicioso de pensamentos negativos, pensamentos que levam constantemente em uma direção maligna. Se não estendermos a mão para tocar na orla das vestes de nosso Senhor, logo experimentaremos a história de sermos revestidos de pensamentos negativos. Para vencer os pensamentos negativos que nos dominam 12 vezes por dia, ou até mais, devemos estender nossas mãos ao Senhor. O Senhor nos receberá de bom grado, e Ele quebrará o círculo vicioso que há em nós e iniciará um ciclo virtuoso. Creio que Ele quebrará todos os círculos viciosos que há em nós. Além disso, vivam uma vida que transmite essa pureza, essa vida, ao nosso próximo. Para que a pureza que o Senhor nos deu não se limite a nos tornar puros, devemos viver uma vida que transmite a pureza de nosso Senhor, esta pureza que Ele nos deu, para aqueles que vivem oprimidos pela impureza. Assim como Jesus voluntariamente foi em direção à impureza e aceitou as mãos estendidas dos impuros, que hoje seja um dia em que também possamos segurar calorosamente a mão de alguém que nos estende a mão. Que seja um dia de transmitir o calor do Senhor que nos foi concedido a alguém ao nosso redor. Um dia de salvar alguém. Um dia de transmitir vida. Eu os abençoo em nome do Senhor para que tenham um dia assim.